E aí galera, bem, hoje dia 23 de agosto de 2024, o técnico Dorival Júnior convocou a seleção brasileira para disputar 2 jogos nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Esses 2 jogos serão contra a seleção do Equador e do Paraguai. E nas eliminatórias a gente sabe que o Brasil está com uma situação complicada. O Brasil é apenas o sexto colocado com 7 pontos. Sendo que foram disputados 6 jogos e desses 6 jogos o Brasil ganhou apenas 2, empatou 1 e perdeu 3. Ou seja, tá na hora da seleção brasileira, correr atrás do prejuízo. E vai ser uma pressão um pouquinho grande pro Dorival, que essa que vai ser, esses 2 jogos serão os primeiros jogos que o Dorival vai ter nas eliminatórias. O Dorival aí que ele estreou agora há pouco tempo, alguns jogos atrás na seleção, e grande parte das eliminatórias foram disputadas com o Fernando Diniz. Bem, uma coisa que eu já posso deixar bem claro aqui, a seleção brasileira ela sempre foi cobrada por não haver uma renovação dentro do elenco. Desde 2018, 2022, que era a era do Tite, a seleção brasileira era sempre montada com os mesmos jogadores. Se você olhar, praticamente os mesmos jogadores jogaram a Copa de 2018 e a Copa de 2022. O Tite ele tinha a famosa panelinha dele que sempre convocava os mesmos jogadores. E a gente sempre pedia, nós, quando eu digo nós torcedores, os jornalistas, os críticos, a gente sempre pedia para que houvesse uma renovação na seleção brasileira. E depois que o Tite saiu, e entrou o Fernando Diniz, até houve alguma renovação, chamando o Endrick, chamando o Savinho, o Ian Couto, mas eram pequenas renovações, tipo assim, chamava alguns jogadores novos, mas sempre a maioria eram jogadores mais velhos. Porém, nessa convocação de hoje, parece que a renovação veio com força, e eu acho que é muito bom. Eu acho que essa convocação pode ser, posso estar enganado, mas eu acredito que essa renovação possa ser um passo inicial de uma nova era da seleção brasileira. Bem, mas para começar, vamos falar então sobre quais foram os jogadores que foram convocados. Bem, vamos começar então pelos goleiros. Os goleiros foram Alisson do Liverpool, Bento do Al Nassr e Ederson do Manchester City. Bem, esses 3 goleiros eu acredito que são os melhores goleiros brasileiros que a gente tem na atualidade. O Alisson já é um jogador que entra naquela parte lá que eram jogadores mais velhos, um jogador experiente, jogou a Copa do Mundo 2018, a Copa do Mundo 2022 e foi titular nas 2 Copas. O Bento que jogava no Atlético Paranaense, virou um jogador que vem sendo convocado nos últimos jogos, ainda mais agora que está jogando lá no time do Al Nassr, o time do Cristiano Ronaldo lá na Arábia Saudita. E o Ederson é o goleiro do Manchester City. Então, fazendo uma breve análise, eu posso dizer que para mim, que tudo que eu vou falar é muito mais relacionado à minha opinião. Na minha opinião, eu acho que os 3 goleiros estão certos. A gente tem que convocar os melhores goleiros, Pode haver discussão de, mas o Alisson e o Ederson já estão velhos. Sim, mas eles continuam atuando nos melhores times do mundo, O que eu acho que uma coisa que pode acontecer agora, que na minha opinião seria muito interessante, seria muito legal de acontecer, é que o Alisson comece a perder um pouco a titularidade. Eu acho que nesse exato momento, quem poderia ganhar a titularidade seria o Ederson. Eu acho que o Ederson ele é um jogador que ele merece ser titular muito mais jovem da seleção. Eu acho o Ederson mais jogador que o Alisson, tá? Eu sei que tem gente que possa achar que não é, e eu respeito todas as opiniões, mas eu acredito que o Ederson, ele por conta de estar jogando no Manchester City, o Manchester City ser um time que ultimamente está ganhando muitos títulos, ganhou a última Premier League de uma forma bem interessante. Eu acho que o Ederson merece ser agora o jogador titular do gol da seleção brasileira. O Alisson, para mim, eu acho que ele poderia ser aquele jogador de experiência, sabe? Sabe aquele jogador que, por exemplo, você é muito bom ter no elenco?
em que você leva o jogador e ele fica lá como terceiro goleiro, né? Porque eu acho que futuramente o que possa acontecer em 2026, eu acho que o Ederson vai ser o titular, e eu acho que nas próximas Copas, lá em 2030, vamos pensar em 2030, já possa ser o próprio Bento, né? Se nada acontecer, se não surgir outro goleiro, né, aqui no cenário do futebol brasileiro, né, e do futebol europeu sendo brasileiro, eu acho que o Bento vai ser esse futuro titular da seleção brasileira. Então eu acho que seria muito interessante agora, já nessas eliminatórias, já que estão com os três, já coloca o Ederson como titular, já coloca o Bento sendo o segundo goleiro, né, na escala, e coloca o Alisson sendo o goleiro experiente, né, que vai dar umas dicas, que vai ajudar tanto o Ederson, né, quanto o Bento a serem os novos goleiros. Então, na minha opinião, eu acho que o Alisson, ele tá certo de ser convocado, mas eu acho que tá na hora dele ficar pouco mais na parte da experiência. E tá na hora do Ederson. Vamos tentar o Ederson, né? Tipo, a gente sempre é convocado. Ele sempre é convocado e muitas vezes ele nem é titular. Então eu acho que tá na hora dele merecer essa titularidade e futuramente aí o Bento ser o novo titular numa futura próxima Copa. Bem, indo para os laterais agora, na lateral, né, tanto na lateral direita como na lateral esquerda, não houveram nenhuma mudança grande, né? Na verdade não houve quase nenhuma mudança, né? Temos o Danilo da Juventus, Ian Couto do Borussia Dortmund, o Guilherme Arana do Atlético Mineiro e o Wendel do Porto. Bem, eu acho que a lateral é o ponto mais fraco da seleção, né? Não nível de técnico, mas nível de competitividade, né? Eu acho que faz um tempo já que a seleção brasileira ela não apresenta novos laterais com nível de seleção. Claro que a gente tem jogadores bons, né? A gente teve o Caio Henrique, que eu acho que hoje em dia tá machucado. Temos o Ayrton Lucas, né, do Flamengo, que é um bom jogador, mas é aquele jogador de jogos muito bons, aí jogos vai acabando mal. Então eu acho que na lateral a gente tem um problema, que é ter quatro laterais que são laterais, né, que ficam no mesmo nível, né? Eu acho que esses quatro, né, Danilo, Ian Couto, Guilherme Arana e o Wendel, o Wendel acho que destoando um pouquinho, ainda não no mesmo nível dos três, são os laterais que estão mais prontos para disputar uma eliminatória e futuramente, né, jogos pela seleção. Porque eu acho que tem muita gente que fala, tipo, por que não convoca jogadores novos, né? Tem muitos jogadores aí em times como Botafogo, Cruzeiro, né? Times que estão muito bem no Campeonato Brasileiro, né? Fortaleza. Por que não convoca laterais ou jogadores desses? Eu acho que quando você convoca jogadores novos para uma seleção brasileira, você tem que tomar muito cuidado em como que esse jogador vai jogar. Porque se você vai convocar e deixar ele no banco, às vezes nem compensa, né? Se for se for convocar e deixar ele jogar, aí sim, aí eu acho da hora. O problema é quando você convoca e aí ele não vai tão bem e acaba meio que queimando, né, o jogador. Porque a gente sabe, a gente pede muita renovação, mas é só a gente ver que o jogador não vai bem, né, que eu me incluo nisso, a gente acaba criticando bastante. Então eu acho que tem que ter um certo cuidado em ter uma nova renovação, em ter uma renovação na parte lateral da seleção brasileira, porque eu acho que ainda não tem ninguém que está pronto para uma possível eliminatória, uma possível Copa do Mundo, né? Acho que no nível, os quatro que foram convocados estão no nível que podem continuar numa linha, né, desde o começo até o final da disputa na eliminatória, na Copa do Mundo e futuramente numa Copa América. Então eu acho que, na minha opinião, os quatro são bons, mas quem sabe, né? Se tiver mais convocações aí, sei lá, vamos tentar não levar o Danilo, que já é o mais experiente, tentar levar um Ayrton Lucas, né, ou algum outro lateral para que a gente possa ir treinando aos poucos, né. Indo agora para a zaga, né, temos a convocação do Lucas Beraldo, do Paris Saint-Germain, do PSG, Éder Militão, do Real Madrid, Gabriel Magalhães, do Arsenal e Marquinhos, do PSG. Eu acho que, igual os goleiros, são os quatro melhores zagueiros que nós temos.
né? São zagueiros que atuam na Europa, né? Nos melhores times da Europa, que estão sempre disputando, não sempre, né? O Arsenal agora começou a disputar mais a Champions League, mas são zagueiros que estão disputando no nível muito alto, né? O PSG mesmo estando disputando na Liga da França lá, que não é a melhor liga do mundo, está sempre disputando na Champions, né? Então eu acho que o nível deles e os jogos que eles fazem são jogos de alto nível, né? Na minha opinião, eu acho que na zaga quem merece ser a dupla de zaga titular seria o Militão e o Gabriel Magalhães. Eu acho que o Marquinhos, ele é um zagueiro muito bom, mas eu acho que ele entra naquela um pouco do Alisson, sabe? De ser um pouco mais experiente. E o Marquinhos também, eu acho que ele acaba cometendo alguns erros que às vezes são erros muito, muito cruciais, sabe? Eu acho que nesses últimos jogos, nas últimas temporadas, quem tá bem, né, que mostra que tem jogos, muito mais jogos bons do que jogos ruins, são os dois, Éder Militão e o Gabriel Magalhães. Eu acho que dessa zaga aí, o Magalhães é o melhor, né, dos quatro. Né, e eu acho que o Éder Militão, por conta de estar disputando, né, ter ganhado a última Champions, por estar disputando num Real Madrid muito competitivo, eu acho que isso faz ele subir um degrau acima de Marquinhos e Beraldo. Né? E eu acho que Beraldo também é um jogador muito novo. Beraldo é um zagueiro muito mais para um futuro de seleção, mas quem sabe aí, né, possa... A gente nunca sabe, né? Vai que do nada aí acaba jogando muito bem na seleção e acaba tomando a titularidade. Não sei se ele vai colocar o Militão e o Magalhães como titular, né, o Dorival. Talvez, acho que ele possa sair com Magalhães e Beraldo, ou dependendo do jogo colocar o Marquinhos, mas eu acho que Militão e Magalhães seriam, para mim, a zaga titular. E eu acho que ficou muito bom. Eu acho que não tem outros jogadores que mereçam, né? A gente até tinha o Bremer, mas o Bremer não, na Juventus agora, né? Ainda não tá disputando, não tá mostrando aquele, nossa, é ser convocado, né? Temos alguns outros jogadores, né? O jogador do Flamengo agora, que eu esqueci o nome, Fabrício Bruno, né? E temos o Fabrício Bruno, que que jogou até, né? Foi convocado pelo Tite, mas eu acho que ele é bom, mas eu acho que pro nível de seleção ainda não está no nível, né? Agora para os meio-campistas. Meio-campistas, tivemos a convocação do André do Fluminense, Bruno Guimarães do Newcastle, Gerson do Flamengo, João Gomes do Wolverhampton, Lucas Paquetá do West Ham e Rodrigo do Real Madrid. Bem, para começar, eu gostei muito da convocação do Rodrigo como um meia. Né? Claro que eu não sei se ele colocou o Rodrigo como um meia para poder dar mais espaço a atacantes, né? Às vezes acontece isso, né? Convoca, eu lembro que acontecia isso, de chamar o Neymar como meia para dar uma vaga mais para um atacante, mas eu acho que colocar o Rodrigo como um meio-campista seria muito interessante. Né? O Rodrigo, ele é um jogador que ele pode jogar como ponta direita, ponta esquerda, até como um falso 9, né? E jogar como um meia 10, né? Jogar no meio central, assim. Então eu acho que seria muito na hora tentar, né, jogar com o Rodrigo como um meia. Eu acho que um dos problemas da seleção, às vezes, é querer jogar com dois volantes. Né? E a gente tem jogador muito defensivo, né? Como João Gomes, Bruno Guimarães, que são volantes mais defensivos. O Bruno Guimarães até sendo um jogador que acha passes muito bons, mas eu acho que a seleção brasileira não pode ficar toda hora jogando com dois volantes. Eu acho que se você ter no meio campo, né, um Bruno Guimarães, que para mim seria o titular, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e o Rodrigo, seria interessante. Né? Seria interessante porque daí você tem mais criatividade e você vai ter jogadores zagueiros que vão poder defender muito bem. Né? Ainda mais quando você colocar o Danilo como um lateral que pode defender muito bem, né? Que não vai ficar toda hora subindo para atacar. Deixa o Danilo como um terceiro zagueiro assim, e aí dá uma liberdade mais pro meio campo, né? Não fica prendendo o meio campo com dois volantes. Eu acho que isso acaba deixando o jogo do Brasil meio sem criatividade, né? E a seleção brasileira, a gente viu nos últimos jogos, precisa de criatividade.
Então eu acho que colocar o Rodrigo junto com o Paquetá e o Bruno Guimarães no meio campo pode dar muito certo. Falando sobre novidades, né, a gente teve o André do Fluminense, que eu acho que é um jogador muito bom. Já tinha sido convocado em alguns jogos, né, com o Felipe Diniz. Eu acho que ele é um jogador pro futuro, eu acho que ele é um jogador que já está chegando no nível europeu, né, futuramente aí pode sair para um time da Europa. Eu acho que ele é um jogador interessante, né. Não teve a convocação do Douglas Luiz, que agora foi para Juventus, não teve a convocação do Andréas Pereira, né, que joga no Fulham, mas eu acho que o André é um jogador que merece ser observado, né? Eu acho que vai ser interessante ver como que ele vai jogar nesse meio campo. O André que é um jogador mais de defensivo, né? Mas que tem os seus momentos de ataque, mas eu acho que vai ser bem interessante. Outra novidade é o Gerson, né? O Gerson é um jogador que acho que nos últimos jogos pelo Flamengo está jogando muito bem. Ontem do jogo, né? Eu tô gravando isso dia 23. Teve o jogo contra o Bolívar, né? Ele foi um jogo pela Libertadores. O Flamengo atacou bastante com o Gerson, né? Então vamos ver se o Gerson. Eu nunca vi muitos jogos do Gerson, mas eu acho que o Gerson parece nos últimos jogos com o Tite, né? No Flamengo ele tá começando a atacar mais. Então eu acho que seria interessante ter essa nova versão, né? De novo, ele pode ter atacado. Eu não conheço muito o jogo do Gerson, não vejo muito jogo do Gerson, não vejo muitos jogos do Flamengo, mas eu acho que seria muito interessante, né, ter um jogador assim que defende e também possa atacar, porque daí o Gerson não precisa só ser um volante, ele pode atuar como até mesmo meio campista, né? Mas acho que o meio campo foi um meio campo bom. Eu acho que isso não tem outros meias, né? A gente pode falar assim das mesmas pessoas. Tem o Andréas Pereira, que eu acho que é bom, mas eu acho que André e Gerson merecem ser observados. O Rafael Veiga, mas Rafael Veiga é convocado, às vezes nem entra, né? Então eu acho que se é para observar, tomara que ele coloque o André e o Gerson para jogar, né? Porque a gente sabe que Bruno Guimarães, João Gomes, Lucas Paquetá e Rodrigo já tem vaga na seleção, né? E indo agora para a parte final, né, da convocação, temos atacantes, né? E temos Endrick do Real Madrid, Estevam do Palmeiras, Luiz Henrique do Botafogo, Pedro do Flamengo, Savinho do Manchester City e Vinícius Júnior do Real Madrid. Bem, Vinícius Júnior, né, não tem nada o que falar, né? Para mim foi o melhor jogador da última temporada, né? Então para mim merece ser titular na seleção brasileira, né? Tem um lugar dele lá reservado. Savinho mudou do Girona para o Manchester City, né? Foi convocado na seleção brasileira ainda no Girona, e agora o Manchester City, no primeiro jogo que fez no Manchester City, jogou muito bem, lá na ponta direita. Começou na ponta esquerda, depois foi para a ponta direita contra o Chelsea, né? Na primeira rodada da Premier League. Jogou muito bem, depois voltou para a ponta direita. Então acho que o Savinho, ele é um daqueles jogadores que o Brasil precisa, que é aquele jogador que rabisca, que é o jogador que cria muitas chances pela lateral do campo, né? E você tendo o Vinícius Júnior de um lado e Savinho do outro, eu acho que é muito importante, muito necessário você ter jogadores assim, né? Que tenha o DNA da seleção brasileira, né? Ter jogadores ousados, como eles falam, né? Que rabiscam e que, né, criam várias chances. O Pedro, pra mim, eu sempre gostei muito do Pedro. Eu acho que o Pedro, ele é aquele jogador clássico camisa 9, né? E é difícil você encontrar jogadores hoje em dia assim, né? Um jogador tipo o Lewandowski, tipo o Benzema. E o Pedro, eu acho que ele é um jogador que ele merece sim ser testado, né? Se é para jogar num 4-4-3, num 4-3-3, né, tendo 3 atacantes, tendo um camisa 9, 2 pontas, o Pedro eu acho que é o cara que merece estar lá. Eu acho que o Pedro é um jogador que ele sabe muito bem jogar na área do adversário, né? Ele é um jogador que ele chuta muito bem, ele é muito bem colocado, então eu acho que ele merece essa convocação e tomara que ele entre como titular,
né? Talvez, ou não sei se o Dorival vai querer colocar o Endrick, né, como titular, que também foi convocado, mas eu acho que o Endrick é muito novo ainda, né? A gente fala, o Endrick é novo, ele é novo, né? Eu acho que se colocar o Endrick no segundo tempo seria interessante por enquanto. Eu acho que o Pedro é um jogador que por enquanto merece mais titularidade por ter mais experiência do que o Endrick, né? O Endrick é um fenômeno, a gente sabe disso, mas eu acho que o Pedro, na parte de experiência, ele tá um pouquinho acima do Endrick, né? As outras duas convocações o Estevão, do Palmeiras, muito boa convocação. Aí entra a parte da renovação, né? O Estevão é um jogador que já está vendido para o Chelsea, mas está voando aqui no Palmeiras, então eu acho que ele merece essa convocação. Eu acho que está na hora de começar a mostrar quem ele é mesmo, está na hora de dar mais uma desafio para ele. Eu acho que ele numa seleção brasileira seria muito legal, seria muito interessante, né? Quem sabe futuramente aí colocar um Endrick, Estevão, né, jogando como titular, juntos, né, numa seleção seria legal, e já ir testando, né? Não é tipo assim, é um jogador muito bom, mas vamos convocar mais pra frente. Não, já convoca, já coloca, já vamos testar, né? Ele já vai pra Europa, vamos convocar ele pra ver o que pode acontecer numa seleção brasileira. Vai que, né, a gente viu muito isso com a Espanha, né, na Eurocopa, Lamine Yamal e Nico Williams, né? Pô, convocou os caras foram muito bem. Então vamos coloca os jovens aí, vamos ver o que pode acontecer. E a última convocação foi o Luiz Henrique do Botafogo, né? O Luiz Henrique do Botafogo, acho que do Botafogo é o melhor do time do Botafogo, ele é o melhor jogador atualmente. Mereceu a convocação, é um jogador que vem da parte da renovação, né? O Luiz Henrique, até vou olhar aqui, ele tem, quantos anos ele tem? Luiz Henrique do Botafogo. Luiz Henrique tem apenas 23 anos, né? Ele jogou no Betis, jogou se não me engano, acho que ele jogou no Olympique de Marseille, no Lyon. Não, acho que ele jogou no Betis. Ele jogou no Betis. O Luiz Henrique, ele é um jogador muito novo também e faz parte dessa renovação. Então eu acho que né, fazendo já um final de vídeo, eu acho que foi uma convocação muito boa. Acho que a renovação é a palavra certa, e a palavra que precisava ser utilizada na seleção é renovação, né? Temos jogadores novos muito bons surgindo, uns já são não são mais promessa, né? Já são até mesmo um presente, né? O Luiz Henrique, o Estevão mostrando muito bem, o Endrick já no Real Madrid, Savinho. Então eu acho que é uma convocação muito boa. Eu espero que o Dorival dê espaço para eles e que eles possam, né, brilhar dê espaço para os jogadores mais novos e eles possam brilhar, né, nessas duas partidas que vão ter nas eliminatórias. Tem muita gente que fala tipo, que o Brasil vai conseguir recuperar. Eu acho que vai conseguir recuperar. Eu acho que a gente sofreu na época do Diniz, mas eu acho que agora o Dorival vai conseguir arrumar a casinha, e com esses jogadores que são jogadores bons. Não tem nenhum jogador que você fala tipo, nenhuma. Não, todos são muito bons. Uns já são presente, outros ainda são futuro, mas eu acho que todos aí podem fazer com que a seleção brasileira seja uma seleção ainda melhor e voltar, né, a ser aquela seleção que faz com que o mundo inteiro tenha medo. Bem, mas e você? Você gostou aí da convocação da seleção brasileira? Achou que faltou alguém? Deixa aqui nos comentários, que daí a gente pode bater um papo. Fechou? Bem, mas muito obrigado por assistir ao vídeo. Se inscreva aqui no canal e nos encontramos no próximo vídeo. Fechou? Valeu!